Por que você acha que no monte tem esses mistérios? Porque tem uma galera que assiste que critica orar no monte. Que eles falam, não, isso aí é um amuleto. Mas Jesus nunca saiu do monte. Mas por que você... O que você acha que tem de mistério? Por que acontece tantos mistérios no monte? Mas não é qualquer monte. Vamos entender uma coisa. Nem todo mundo que está subindo o monte está subindo por propósito de Deus. E nem todo lugar do monte Deus vai se revelar. Então, quanto mais profundo você for no monte e quanto menos o lugar for habitado, mais profundo é, porque o monte liga céu e terra. O monte é algo especial que liga os mundos. Por isso que Jesus nunca saiu dos montes. Ele disse para o salmista, eleva meus olhos para o monte. Os que confiam no Senhor são como os montes. Ele leva você para portais, porque esse é o desejo de Deus, levar você para o portal do conhecimento. Então estar no monte, não foi no monte que Moisés teve o primeiro encontro com Deus, teve um encontro com Deus? Está ali. Porque o monte é um lugar sagrado. Quanto mais alto for, mais movimentação. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um monte chamado Terceiro Céu. E desde os meus 18 anos eu ouvi falar desse Terceiro Céu e Deus nunca permitiu ir lá. Vou contar uma experiência única. E os anos se passaram, vim morar em Dourados. Vamos lá. Os meus 35 anos, 34 anos no Rio de Janeiro, nunca consegui ir naquele monte. Fui em todos os montes que eu podia ir, mas naquele não podia ir. Não podia por quê? Porque nunca tive condições de ir lá. Não encontrava ele. Ninguém sabia ir. Os que estavam comigo não sabiam ir. E eu não sabia como chegar lá, e só quem morava lá é que sabia o lugar. Mas esse monte tem toda uma ação espiritual muito grande. E aí, uma missionária minha fez amizade na nossa festividade com o pessoal do Rio de Janeiro, justamente do pessoal que subiu esse monte. E ela falou, eu vou nesse monte. E o pessoal falou, vamos levar a senhora lá. Como é que está a sua vida espiritual? E ela começou... A pergunta, como é que tá? Como é que está a sua vida espiritual? Não é qualquer um que sobe. Não é qualquer um que sobe. Geralmente perguntaria assim, você tem a sapatilha, você tem a bota certa? E aí, quando chegou lá, ela foi até um certo limite do monte, que não foi no monte inteiro, ela foi dentro da cadeia de monte, mas o monte que ela queria ir, ela não pôde ir. Por quê? Porque Deus falou para ela assim, você não pode subir. E ela disse para Deus, por que eu não posso subir? Porque esse monte precisa que o meu filho venha primeiro. Que era eu. Caramba. E ela não foi. Ela foi até um limite. Marcamos para ir lá. E eu fui. Ela falou, agora eu posso subir com o Senhor. Chore cantara manjara sou de kebe na rabata como narai. Não é qualquer um que pode subir, não. Todos que subiram e tentaram o posicionamento do diabo quando chegou embaixo arregaçou. Todos que eu levei comigo para subir comigo desviaram. E eu quase fui. Meu Deus, cara. E olha que eu já esperava há muitos anos. Ele disse, tu vai voltar aqui. Eu cheguei lá em cima. Deus usou uma pessoa para contar a minha vida inteira do que eu estava vivendo e do que eu estava fazendo. Mas isso fica para uma próxima vez. Ele disse, tu vai voltar mais 3. E depois que você fechar a 3ª, eu vou fazer algo grande na tua vida. Então nós fomos lá 3 ou 4 vezes, ela foi junto. Teve um dia que ela estava pronta para ir, quebrou o pé. E não pôde subir. E foi um batentezinho que é só virar o pé. Do nada, a gente estava com a viagem pronta. Era no outro dia, ela quebrou o pé. Porque existe isso dentro da mata. Porque a mata é lugar de seres espirituais, tanto bom quanto mal.
Então não entra na mata achando o monte, que você acha que você está indo lá sozinho, que lá só vai encontrar coisas de Deus. Não vai, porque os montes também é usado para fazer trabalhos espirituais. Você até comentou comigo que num desses montes você teve uma visão Não, de eu quero contar agora, que é esse que monte. todo mundo viu. É esse monte agora. Nesse dia que nós estávamos descendo, nós subimos e descemos. E aí, quando nós chegamos lá embaixo, no horário nosso, do segundo que nós descemos, era 7 ou 8 horas da noite, a gente morrendo de fome, era 7 horas da noite, mas estava muito... Era um breu. E aí nós conseguimos chegar, Deus nos deixou chegar até lá. Quando nós chegamos lá, essa aqui estava com um caldo de arroz, porque não dá para levar comida lá para cima. É muito pesado. Uma banana, uma pedra que tu levar na mão, tu já quer jogar fora. Você entende? E ela estava com um caldo de arroz pronto para nós tomar, porque estava morrendo de fome. E nós tomamos. Quando nós acabamos de tomar, todos que desceram comigo do terceiro céu, ela ficou lá em cima, todos que desceram comigo para o segundo acampamento, nós sentimos, todos nós ao mesmo tempo, começamos a nos arrepiar, porque o demônio veio atrás de nós. E quando ele veio atrás de nós, essa aqui foi tomada pelo Espírito Santo, nós fomos tomados pelo Espírito Santo, e começamos a orar e clamar e estender a mão para o caminho que nós descemos, e apareceu uma mulher, cabelos louros, um rosto muito aprazível, e ela estava com os seios de fora. Gente, isso é real. Minha esposa está aqui. Todos nós vimos. Para baixo, da cintura para baixo, era um corpo de serpente. E ela tinha 2 correntes na mão com 2 cãos grandes. E todos nós vimos. Não foi só eu. Minha esposa viu, todo mundo viu. Os demônios tomaram lugar. Nós tivemos que virar praticamente à noite ali, acordado, brigando com eles. Nós fomos e nós encontramos aquilo que eles não queriam que nós encontrássemos. Os pastores que abriram aquilo, só um hoje está de pé. O restante, um morreu, o outro está desviado e perdeu o casamento. Porque o que tinha lá em cima era uma imagem de um demônio. Um trono. Eu não sei quem colocou aquele trono lá em cima. E eles foram lá em cima para quebrar. E um demônio com forma de homem e asas de morcego. E nós vimos. Toda noite ele subia e sentava naquele trono, porque o Rio de Janeiro, o lugar mais alto do Rio de Janeiro, foi entregue a Satanás. Há 85 anos estava aquele trono lá em cima. E Deus me deu a graça de conhecer um dos pastores que quebrou aquilo. Agora, quem fez aquele trono lá em cima? Caramba, e vocês viam isso fisicamente? Todos viam fisicamente? Fisicamente. Tantos que os que foram comigo estão desviados. Tirando eu e a pastora e mais outra. Um foi preso. Não dá para subir lá de qualquer maneira. Se tiver alguma coisa em oculto em você, escondido, vai vir à tona quando você descer. Porque não é quando você sobe, é quando você desce. E por 3 vezes que eu levei os que levei comigo, até se levantar contra mim, se levantaram. Então há lugar no monte que você não deve ir. Se você não está bem, não vai. Por favor, não vai. Ah, mas está todo mundo indo. Não vai se você não está preparado. É real o mundo espiritual. E a preparação para isso, jejum e oração. Sim, e uma vida de posição com Deus. Mas isso aí não especificamente no monte que o pastor vai, né? Qualquer monte. Isso é para qualquer monte. Isso não é só para qualquer monte. É para os montes específicos a qual Deus determinou que quer dar algo para você.